Bom dia, terceirão. Nós vamos fazer uma revisão de conteúdo, por isso que não tem luz aqui, nós estamos, concentrados, né? Pra gente revisar o conteúdo, como se a gente fosse ter uma prova, né? Então peguem aí o sumário de vocês, que eu vou revisar capítulo por capítulo, dá um resumão legal, porque às vezes no vestibular, no Enem e outros, você não precisa saber tudo, você precisa ter uma noção de tudo. Tá? Capítulo 1, Sociedade Colonial, Brasil Colônia. Brasil Colônia é baseado em que? Matéria-prima. Quem tem a matéria-prima, quem exporta tem mais dinheiro. Não é? Quem tem mais dinheiro manda na política. Então o Brasil era colônia, Portugal explorava o Brasil, principalmente o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Quem manda na sociedade? Os senhores de engenho, né? Os grandes senhores de engenho, né? No capítulo 2, Família Real e a Independência do Brasil, por que a família real vem para o Brasil? A família real vem para o Brasil fugindo do Napoleão. Quando Napoleão é derrotado na Europa, a família real não quer voltar para Portugal. Ela se manteve a sua estrutura aqui no Brasil, né? E os portugueses, houve várias modificações. O Brasil deixou de ser uma colônia, o Brasil começou a criar indústrias, o Brasil começou a se desenvolver, o Rio de Janeiro se transformou numa grande cidade quando Dom Pedro veio para cá. Portugal já não era mais o centro não pode se falar, pode ser império, império português. Então Portugal não era mais o centro, ele era de pé de igualdade com o Brasil. Os portugueses, obviamente, quando Napoleão foi derrotado, não queriam isso, não queriam que a família real voltasse para Portugal e que o Brasil voltasse a ser explorado. Não é? Então, diante desse impasse, o Dom João voltou para Portugal e deixou o seu filho, o príncipe regente, Dom Pedro I, no poder. Aí, aquelas brigas da corte com o Dom Pedro e tal, vai gerar a independência do Brasil. Então a independência do Brasil não é aquele quadro que existe do Pedro Américo, aquilo é tudo ilusão, tudo uma mentira, o povo não participou, não tinha cavalo, estava em cima de mula, o Riacho do Ipiranga não estava tão perto. A independência do Brasil é uma briga das cortes com o Dom Pedro foi lá, também não tinha espada. Não sei qual foi o gesto que ele fez, não se sabe, né? Criaram aquela ideia da espada. Nem com espada ele andava. Então ele foi lá e proclamou a independência do Brasil. Capítulo 3. Primeiro reinado e período regencial. O Dom Pedro ele ficou de 1822 a 1831, 11 anos no poder. Ele enfrentou vários problemas, vários atritos. Por ser português, havia o temor dele reunificar os tronos quando Dom João, ou seja, o seu pai, morresse lá em Portugal. Tinha o medo. Se ele é sucessor lá e é o imperador aqui, ele vai unir as coroas, o que era comum na Europa. Diante desse impasse, o Dom Pedro I vai embora e deixa o trono para o seu filho, Pedrinho, apenas 5 anos de idade. Como é que o Pedrinho vai assumir, né? Pedrinho tem 5 anos. Então, enquanto o Pedrinho não cresce para se tornar o Dom Pedro II, o poder fica na mão dos regentes, dos políticos brasileiros. A primeira vez que os políticos pegaram o poder, que foi o chamado período regencial, que é o que está no capítulo 3. Né? Então, no capítulo 3, tivemos regência trina provisória, trina permanente, una do Araújo Lima, una do Padre Feijó. 1840, golpe da maioridade, e o Dom Pedro, com 15 anos, é colocado no poder. Tá? Em 1840. Colocado no poder, começa o segundo reinado, que é o capítulo 4. O que o capítulo 4 tem de importante? O Brasil é base de exportação de café, maior produtor do mundo. Consequentemente, os barões do café controlam a política, porque quem tem dinheiro controla a política. Então, os barões do café que sustentam o Dom Pedro tanto tempo no poder. Diferente do Dom Pedro II. Primeiro, o Dom Pedro II era um cara muito inteligente. Ele é um cara que foi criado por José Bonifácio. Ele foi criado para ser imperador. Então, o Dom Pedro II ele sabia manobrar as classes políticas, o partido português, o partido brasileiro. Ele sabia manobrar os barões do café. Então, ele ficou de 1840 a 1889 no poder. Foi a pessoa que mais ficou no poder no Brasil, né? E ele só saiu porque ele já estava de idade, não conseguia mais convencer ninguém e ele não tinha nenhum filho homem. Eu acho que esse foi um fator importante para a saída do Dom Pedro II, né? Era a princesa Isabel que assumiria o trono.
Isso incomodava a elite machista brasileira, claro, né? Então, o capítulo 4 fala sobre o segundo reinado, principais características, escravidão, barões de café, latifundiários, né? E a manutenção da elite apesar da independência. Capítulos 5, 6, 7 e 8, que é a frente B, fala sobre as revoluções que mudaram a sociedade. Então nós temos aí, o capítulo 5 fala sobre a formação dos Estados-nações, né? Então, no século XIV, surgem os Estados-nações, ou seja, os reinos da Espanha, reino de Portugal, reino da Inglaterra, são os reinos que são criados para organizar a política entre a burguesia que estava subindo e os reis. Senhor feudal não existe mais. Burguesia e reis é criada essa corte toda, esse Estado-nação. Capítulo 6 fala sobre as reformas religiosas e o Renascimento, ou seja, uma nova ideia cultural, uma nova ideia religiosa. Surgem novas igrejas evangélicas, né? O calvinismo, o protestantismo, né? Que é o luteranismo e o anglicanismo, ou seja, diante das críticas da Igreja Católica surgem novas igrejas. E o renascimento cultural, que todas as teorias que foram criadas na Idade Média, baseadas no cristianismo, foram negadas, e a partir daí a ciência tomou conta da sociedade, tá? Isso é o capítulo 6. 7 e 8 são as bases ideológicas da nossa sociedade. Capítulo 7, Revolução Francesa. A Revolução Francesa é a base até hoje da nossa sociedade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Estamos em busca disso ainda. Orgulho LGBT, a igualdade racial, a violência contra a mulher. Então ainda estamos em busca dos ideais da Revolução Francesa. Por isso que não trocamos ainda de período histórico, né? Então a Revolução Francesa é importante porque marca a queda dos reis, né? E o início da ideia de democracia ou participação popular. Perdi as contas, 2, 4, 6, 7. O capítulo 8, Revoluções Liberais e Industrial, marcam o início da nossa sociedade contemporânea. A Revolução Industrial marca o início da manufatura, da maquinofatura. Antes o trabalho era manual, artesanal. Manufatura tem o trabalho das mãos com algumas máquinas. E a maquinofatura é um trabalho totalmente industrial. Então a maquinofatura marca a nossa sociedade atual. Não é? Antigamente você precisava de um atendente no mercado, no futuro você não vai precisar nem de atendente. Você vai lá, passa o cartão e vai passar tudo sem precisar de pessoas, cada vez menos empregos e mais máquinas, né? Isso significa a Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve duas. A primeira na Inglaterra, que foi a pioneira, né? Matéria-prima, o carvão mineral, principalmente carvão mineral e vapor. E a segunda Revolução Industrial você tem Estados Unidos, Alemanha e Japão como pioneiras, né? E as novas tecnologias, como o petróleo, principalmente. Petróleo e as inovações químicas, né? A frente C, não perguntem por que era organizada a apostila assim, também não sei. A frente C, aí fala sobre outro assunto completamente diferente também. Civilizações pré-colombianas, colonização da América Espanhola, da América do Norte e a independência da América do Norte. Então vamos lá, o vídeo vai ficar imenso. Civilizações pré-colombianas, você tem lá Azteca, Inca e Maia. As três, então imaginem civilizações e índios, claro, baseados na observação do meio ambiente, não é? Tem uma hierarquia, tem vários deuses, Deus Sol, Deus Mar, Deus da Terra, Deus disso, Deus daquilo, tá? E eles foram dizimados pelos espanhóis, óbvio. Foram dizimados pelos espanhóis porque armas biológicas, ou seja, os índios não têm anticorpos para as doenças que vêm da Europa, armas bélicas, óbvio, superioridade militar, né? Assimilação cultural, os espanhóis conseguiram, principalmente os espanhóis, conseguiram entrar ali na cultura, nas culturas locais e jogar uma aldeia contra outra, né? Conseguir lutas internas, e isso ajudou a destruir os impérios, né? Inca, Azteca e Maia. Tá?
O capítulo 2, 4, 6, 8, capítulo 10, ele fala sobre a colonização espanhola nas Américas. Então, escravidão de índio, quando o Papa proibiu a escravidão de índio, foi a escravidão africana, basicamente latifúndios de monocultura, ou seja, um produto só, né? Principalmente os países da América espanhola e da portuguesa também, né? Depois vai haver um processo histórico e a Inglaterra vai assumir uma parte dessa América espanhola e aí a colonização vai ser diferente. Então o capítulo 10 para o 11 são as diferenças de colonização. Colonização espanhola é baseado no latifúndio, mão de obra escrava, tá? E monocultura. A colonização da América inglesa, ou seja, América do Norte, Canadá e Estados Unidos, ela é baseada na liberdade. Tem mão de obra, mas é pouco. É baseada na liberdade, na busca por ocupar o território, construir estradas, indústrias. Então, por isso que a América do Norte se desenvolve industrialmente mais rápido e na frente da América Espanhola, ou seja, e a América Portuguesa. Então, os Estados Unidos e Canadá começaram ou surgiram como países já com tecnologias importadas da Inglaterra, que era o berço da Revolução Industrial. Né? Então aí está a diferença entre as duas colonizações. Pode cair uma questão dessa de vestibular, porque é muito boa essa questão e sempre cai. E o último capítulo, Independência da América do Norte, os Estados Unidos foi o primeiro país a conseguir a sua independência, né? E ele tinha uma autonomia industrial, uma autonomia bélica e por isso, aliado à França, consegue a sua independência, a independência dos Estados Unidos, tá bom? 1776 foi um marco para os países sul-americanos que a partir daí começaram a buscar as suas independências, tá? Um resumão como se tivesse uma prova.